Nesse último bloco do programa, nós vamos pensar na parte prática mesmo de mudar a casa de um idoso da nossa família, um conhecido, para que as quedas não aconteçam, pensando em prevenção. E essa adaptação é importante de ser feita mesmo antes da pessoa começar a ter já alguma perda, não é, doutora? Isso. Então, um idoso que procura um geriatra ou mesmo um clínico, que ele está envelhecendo, isso faz parte também da avaliação geral global que ele faz no início, como se fosse o check-up do idoso. Então, é perguntado, é questionado para ele como que é o banheiro dele, se tem barras, como que é o quarto, se tem algum criado que tem quina, como que é todos esses lugares que ele frequenta mais. E pensando nos lugares que ele frequenta mais, nesses riscos que vão aparecer ao longo dos anos que ele vai envelhecer, a gente já deve ir orientando por partes, para que ele devagar já vá adaptando a casa dele aos poucos, para no momento que ele realmente precisar, ele já tem aonde segurar, aonde se adaptar. As barras no banheiro, por exemplo, devem estar só no lugar de tomar banho? Não, todas essas orientações, geralmente, se não feitas por uma terapeuta ocupacional, elas são seguidas de acordo com as diretrizes. Então, a ABNT tem algumas normas específicas para isso. Então, quem tiver interesse pode procurar as normas da ABNT para adaptação ambiental. E ali você tem todos os lugares que devem ser colocados, as barras dentro do box, dentro do banheiro, como que você adapta também barras próximo ao vaso sanitário. E, às vezes, dependendo em algum corredor na residência também. Então, para saber necessariamente onde e as alturas, você deve procurar auxílio para fazer corretamente. E é importante que esse idoso também tenha o cuidado no próprio quarto. A gente sempre tenta orientar a retirada de tapetes. Se não for possível a retirada de algum tapete que tenha algum valor emocional muito alto, a gente tenta colocar em algum lugar que minimize esse risco de queda, dele tropeçar, dele escorregar. Então, a gente tenta orientar debaixo de uma mesa, que ele não fique com as bordas para fora, a gente tenta orientar para ele virar um quadro, a gente tenta tirar esse tapete. Se não for possível, a gente pode colocar uma fita antiderrapante embaixo desse tapete, para ele pelo menos ficar fixo. O cuidado numa casa, por exemplo, em que tem um idoso, mas que tenha também crianças ou jovens, é de não deixar as coisas espalhadas, brinquedo no chão, sapato no meio do caminho, porque isso também pode ser um motivo para... Pode. O idoso, ele pode se tropeçar em fios, então geralmente a gente retirar todos os fios que estiverem pelo caminho, objetos de criança, mesmo animal doméstico, cachorro pequeno, isso tudo pode atrapalhar, esse idoso pode cair. Na cozinha, quais são os cuidados que devem ser tomados? Na cozinha está muito mais relacionado aos armários. Então, esse risco de pegar algum objeto, deixar tudo mais baixo possível para que ele alcance e não evitar o uso de escadas para subir e pegar alguma coisa. Isso é o principal numa cozinha. A iluminação também é importante? Isso, a iluminação também, principalmente dentro do quarto e principalmente à noite. Então, o idoso, ele deve ter aquelas luzes que acendem no corredor quando ele passa e ela já acende automático, ou pelo menos um abajur do lado da cama para que ele consiga acender antes dele levantar e para minimizar o risco de queda nesse trajeto até o banheiro, que é o mais comum nos nossos idosos. Não quer acordar ninguém, acaba não acendendo a luz e cai, e aí a complicação é pior ainda. É melhor ter uma luz que seja fraquinha, mas que ajude pelo menos a iluminar o caminho. Isso, e também um outro detalhe é colocar os óculos. Então, aqueles idosos que às vezes quer levantar muito rápido e às vezes não coloca os óculos e aí acaba tropeçando, não enxergando o que vem pela frente. A gente estava conversando aqui também, doutora, sobre as doenças que acabam aumentando a chance de queda. A osteoporose, que é muito comum, a artrose. Então, tratar essas doenças também é uma forma de prevenir quedas? Você consegue reduzir o número de fraturas de 40% a 70%, em casos principalmente de refratura. Então, um idoso que já teve uma fratura de punho, uma fratura de vértebra, alguma fratura que num momento da vida não achou muito importante, ele deve sim passar por um tratamento da osteoporose se ele tiver esse diagnóstico. Mas aí a gente reforça então, para terminar o programa, a importância do idoso e da família procurarem a ajuda do geriatra, de especialistas que estão preparados para lidar com essas transformações, né, doutora? Isso, acho que para concluir, a gente pode falar que a queda é uma síndrome geriátrica, né, que ela acontece aí, então, em 30% dos nossos idosos. Em acima de 80 anos, ele chega a 50% dos casos e ele merece toda a prevenção. Por quê? Porque a gente pode evitar aumento de comorbidades, a gente pode evitar internações prolongadas, a gente pode evitar, inclusive, institucionalização e uma maior dependência desse idoso. E, principalmente,
mortalidade também a gente consegue reduzir, diminuindo queda e, consequentemente, fraturas. Vamos fazer a nossa parte para conseguir garantir melhor qualidade de vida em todas as fases da vida. Doutora, muito obrigada pela presença. Convite para que volte sempre ao nosso programa. Obrigada, muito obrigada. Nós conversamos com a doutora Ana Laura de Figueiredo Bersani, geriatra, especialista em clínica médica e em geriatria e atua no serviço de assistência hospitalar Home Care do Hospital Israelita Albert Einstein. Para terminar o programa hoje, dedicamos ao seu coração mais esse momento de refletir sobre a vida para que você se sinta fortalecido para cuidar melhor da sua saúde, para não deixar o envelhecimento chegar de qualquer jeito, para assumir o controle, mesmo que esteja passando por desafios, que tenha dificuldades, mas se manter sempre no controle dessa situação, com planejamento, com amor à vida. E o jornalista Paiva Neto escreve o seguinte, uma frase que nós encontramos no blog Paiva Neto, e você pode, além de ler também, você pode compartilhar com seus amigos. Por isso, fica sempre essa nossa orientação a você que nos assiste. E a gente termina o programa de hoje com essa mensagem ao seu coração. A ignorância das coisas espirituais é a maior tragédia que pode afligir a sociedade, que precisa saber por que nasce, vive, sofre, se alegra, morre e renasce. Pense bem nisso e caminhos luminosos serão abertos ao seu juízo perquiridor. Muito obrigada pela sua audiência, amigo telespectador. Esteja sempre junto conosco nesse caminho de saúde e qualidade de vida, sempre de forma completa. Espírito, corpo e mente bem cuidados. Muito obrigada e até o próximo Viver é Melhor. Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre.